Chegamos à nossa 10ª aula e agora o eixo 3, que trata das Forças Armadas e o Estado Democrático de Direito. E hoje veremos o ponto 7 do seu edital, o papel das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito. Qual é esse papel das Forças Armadas no Estado de Direito Democrático? É um tema central para nossa compreensão da relação entre o poder militar e as instituições civis. E no Brasil, essa relação ela é definida pela Constituição Federal de 1988, que estabelece os limites e as responsabilidades das Forças Armadas em um regime democrático. Primeiro aspecto: subordinação à autoridade civil. É um dos pilares do Estado Democrático de Direito, a subordinação das Forças Armadas à autoridade civil. E no Brasil, essa premissa é explicitada pelo artigo 142 da Constituição Federal, que afirma que as Forças Armadas estão, cito, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Fim da citação. Isso significa que o Presidente da República, como chefe do Poder Executivo e comandante supremo das Forças Armadas, mesmo sendo um civil, ele detém a autoridade final sobre o emprego e as diretrizes gerais das instituições militares no Brasil. O Ministério da Defesa é chefiado por um ministro de Estado Civil, desde a criação do Ministério da Defesa em 1999. E é um órgão, então, intermediário que coordena, articula a política de defesa, traduzindo as diretrizes políticas do governo para as forças singulares. Essa estrutura do Ministério da Defesa, ela fortalece o controle civil sobre os militares. E as decisões sobre o uso da força, a declaração de guerra, a mobilização e o emprego em operações específicas, por exemplo, de garantia da lei e da ordem, GLOs, emanam do Poder Executivo e são fiscalizadas pelo Legislativo, com o Poder Judiciário garantindo a legalidade dessas operações. Outra característica: missões constitucionais e o respeito à ordem democrática. Como a gente já viu, as missões constitucionais das Forças Armadas, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem, devem ser interpretadas e executadas estritamente dentro dos limites do nosso ordenamento jurídico e do respeito à ordem democrática. Primeira questão, dentro de missões constitucionais e o respeito à ordem democrática. Defesa da pátria. Essa missão, ela envolve a proteção da soberania do Brasil, a integridade territorial do Brasil contra ameaças externas. É indiscutível e fundamental para a existência do Estado. No contexto democrático, significa o quê? Que a defesa externa ela é feita em nome dos valores e princípios democráticos que o país defende, que a nossa Constituição prevê. Outra característica dentro da missão das Forças Armadas constitucionais, garantia dos poderes constitucionais. Essa atribuição ela é interpretada como a garantia do funcionamento regular e harmônico das instituições democráticas. Quais são? Executivo, legislativo e judiciário. As instituições não são os prédios, é muito mais do que isso, tá? Contra qualquer tentativa de ruptura, seja interna ou externa. Então, as forças, elas não agem como um poder moderador que seja autônomo, isso é lenda urbana, mas é justo o contrário.
como garantidoras da Constituição sob o comando legalmente estabelecido. Mais uma questão dentro da missão constitucional das Forças Armadas, Garantia da Lei e da Ordem, GLO. O emprego em GLO é uma medida excepcional e subsidiária que deve ocorrer apenas em situações de grave perturbação da ordem e se forem esgotados todos os meios normais de segurança pública, e sempre sob a autoridade presidencial e com respeito aos direitos fundamentais e às leis. Portanto, não é uma medida a mais que deve ser declarada em qualquer desordem pública, mas é excepcionalíssima em razão da sua gravidade. GLO não é um passeio no parque, mas uma medida brutal e extrema que não caberia senão em uma situação, por exemplo, de guerra civil generalizada, o que nos últimos anos, graças a Deus, não tivemos no Brasil. Mais um ponto a respeito das Forças Armadas como instituição de Estado. Em um Estado democrático de direito, as Forças Armadas são uma instituição de Estado e não de governo. Isso implica o quê? Que elas devem agir com apartidarismo e apoliticismo. Essas duas palavras certamente vão estar na sua prova, mantendo-se equidistantes das disputas político-partidárias e focando nas suas atribuições profissionais. E a sua lealdade, a lealdade das Forças Armadas do Brasil é à Constituição Federal, é às leis, é à nação brasileira, é ao povo brasileiro, e não a um governo específico, ou uma ideologia, ou um líder político específico. E aí nós temos a questão da hierarquia e disciplina nesse ponto. São fundamentais para o funcionamento militar, mas elas devem também ser exercidas dentro dos limites da legalidade e do respeito aos direitos humanos e aos civis. Mais uma questão, para a gente continuar no tema, muito importante das Forças Armadas e o Estado Democrático de Direito, temas contemporâneos e debates. O papel das Forças Armadas em um Estado Democrático de Direito é frequentemente objeto de debates, especialmente no Brasil, dada a nossa história de intervenções militares na política. Então, a gente tem o primeiro ponto, ativismo político de militares, a participação ou declarações de militares, especialmente na ativa, em debates políticos, partidários ou ideológicos, que podem gerar a percepção de quebra do princípio do apartidarismo, que é um ponto de tensão, então, entre Forças Armadas e Estado brasileiro. Mais um ponto, emprego em GLO. Como discutido anteriormente, o uso frequente das Forças Armadas em segurança pública, ele não é bem-vindo. Ele levanta questões sobre o desvirtuamento da sua missão principal e os riscos para os direitos humanos também. Por quê? Porque é muito mais brutal. É o inimigo externo que deve ser combatido. Não há inimigo interno no Brasil. Relação com a sociedade civil. A construção de uma relação de confiança entre as Forças Armadas e a sociedade civil é também crucial para a consolidação democrática. E isso vai envolver transparência, prestação de contas e compreensão mútua dos papéis. Mais um aspecto importante, defesa da democracia e do Estado de Direito. Em contextos que nós temos de polarização ou ameaças à democracia, as Forças Armadas têm um papel importante de defender as instituições e a ordem constitucional, sem, contudo, tornarem-se um ator político autônomo. Mais um ponto, que é ponto de debate, aprimoramento da doutrina e treinamento. É essencial que a doutrina e o treinamento das Forças Armadas reflitam os princípios do Estado Democrático de Direito, com ênfase no respeito aos direitos humanos,
ao direito internacional humanitário e à subordinação civil. Então, em suma, o papel das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito no Brasil é o de uma instituição que é essencial, sim, para a defesa da soberania, da estabilidade no Brasil e operando sob o comando civil, em estrito cumprimento da nossa Constituição, das nossas leis e com absoluta lealdade aos valores democráticos e à nossa nação. A consolidação desse papel, ela exige constante vigilância, o diálogo entre os poderes e a sociedade e o contínuo aprimoramento das doutrinas militares e das práticas militares. Então, portanto, as Forças Armadas, elas têm sim um papel fundamental no desenvolvimento, por exemplo, da economia de defesa, que é o próximo ponto do seu edital, que é uma tarefa gigante, que é o desenvolvimento e manutenção da base industrial de defesa do Brasil. E para isso ela deve abandonar a doutrina, por exemplo, do inimigo interno, as disputas comezinhas da política partidária e se concentrar no desenvolvimento do Estado brasileiro. Mas para isso, primeiro, precisamos saber disso, por meio, por exemplo, de uma aula como essa, e depois formar militares com essa consciência. Civis também, que tenham conhecimento, sim, da importância das Forças Armadas, mas principalmente dos seus limites legais de atuação. E expurgar elementos destoantes que intentem instrumentalizar a posição de autoridade armada que tem para outros fins que não seja a defesa e a soberania brasileiras. Essa aula, portanto, de suma importância para a sua prova, e se você precisar, tem mais material completo no link que eu vou deixar no primeiro comentário. Não desista desse concurso sob qualquer hipótese, porque o seu cargo é importante não só para você, mas para todos os brasileiros. Fiquem bem e nos vemos na próxima aula.